Boa noite, povo de Deus! Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Como é que vocês estão de feriado? Rapaz do céu, esse feriadão foi bom, hein? Foi bom, né? Deu uma quebra, assim, bem no meio da semana, com exatamente nada para fazer, Isso é bom. né? Dinheiro na conta, não tá assim para Oh, todo mundo? tá maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que eu tô, acho que eu tô no país errado, então. De onde você tá falando, né, Edson? É. E aí, Eduardo, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus, Edson. Muito Foi bem. tranquilo o seu dia hoje? Cara, meu dia foi uma bênção. Foi um dia que eu peguei mais leve. Teve trabalho, né? Lógico, porque a gente não pode deixar os nossos queridos irmãos sem o Pergunte que eu respondo. Então, Com teve trabalho de certeza. selecionar as perguntas, elaborar as respostas. Mas foi um dia gostoso, um dia com a família, eu, minha esposa, minhas duas filhas. Hoje o almoço foi por minha conta. Eu que Ó, cozinhei aqui para a turma. Foi um dia muito gostoso, muito bom. para quem não sabe aí, pessoal, o Eduardo é um cozinheiro de mão cheia. Sim, sim. Nós gravamos o curso aqui nos estúdios do Pocket. Ele fez um risoto pra gente. Foi. E o risoto Ó, fez sucesso, hein, cara? Não, fez. não sobrou nem para contar a história. Nem sobrou nada, sobrou nada. Pois é, professor, mais um dia de pergunta que eu respondo. A gente tem perguntas muito boas hoje. Eu Sim. queria convidar a todos que estão aqui hoje a convidarem mais pessoas para participar conosco. Então compartilhem. Quem está aqui no Instagram, manda um aviãozinho para pessoas que vocês têm certeza que vão gostar de participar conosco. Hoje é feriado, mais tranquilo, né? Quem está aqui no YouTube, compartilha também, né? Fecha a janelinha do chat, aproveita para dar o like, aí você se inscreve no canal, né? E depois você clica numa setinha que tem como você compartilhar. Aí você marca lá o WhatsApp, manda para o grupo da família, manda para um monte de gente, que hoje está muito legal. As perguntas estão muito boas. Assim, na verdade, toda vez que a gente abre aquela planilha, né, Eduardo? As perguntas são Uhum. muito boas. Sim. São dúvidas muito genuínas, muito boas, fazem todo sentido. E é uma alegria muito grande para nós aqui, pessoal, para mim e para o Eduardo, fazer esse trabalho para vocês, mesmo no feriado. E eu queria lembrar para vocês que, além desse trabalho que a gente desenvolve aqui nas quintas-feiras, a gente tem um trabalho fantástico de estudo bíblico que chama Verbo. E eu queria que todos vocês pudessem conhecer esse estudo bíblico. Nós já estamos na terceira temporada. Nós já estudamos todo o livro de Efésios, nós já estudamos todas as 3 cartas de São João, e agora nós estamos na fantástica carta de Tiago. Eu quero ver na hora que chegar no capítulo 3, quando fala da língua. Nossa, vai ser muito bom. Essa semana, Eduardo, foi muito bom. A gente teve muitos comentários super interessantes nos vídeos, falando assim: nossa, eu estou passando por uma provação, e foi muito bom ter ouvido as suas palavras. Ah, eu não sabia o que significava pobres de espírito, agora eu chamava a pessoa pobre de espírito, agora eu sei o que significa. Então, se todos vocês têm essas dúvidas, não sabem como lidar diante das provações que nós enfrentamos, inclusive a gente já até respondeu um dia aqui a diferença de provação e tentação, né? Sim. No Verbum lá, nesses 3 primeiros episódios da terceira temporada, onde nós falamos da carta de Tiago, a gente explora muito essa temática, que é as provações, né? Então, convido todos vocês a participar. O link está na descrição. O que tem na descrição também, pessoal? Tem um link para baixar o Pocket Terço, né? Baixem o Pocket Terço, rezem pelo aplicativo, se sintam estimulados a rezarem mais, né? O que tem na descrição também? Tem na descrição o professor Eduardo Faria, para vocês entrarem lá e seguirem o professor Eduardo. Tem o arroba do Pocket Terço também. Quem está aqui no Instagram, que segue o professor Eduardo, segue a conta do Pocket Terço. E quem é da conta do Pocket Terço, segue a conta do professor Eduardo, para que a gente possa compartilhar conteúdo, né? Aliás, Edson, hoje, um pouquinho antes do programa começar, um pouquinho antes, assim, era umas 7 horas da noite,
eu reuni minha família e falei, vamos rezar o terço. E aí eu abri o aplicativo, né? A gente reza o terço pelo Pocket Terço. Aí a minha filha falou assim, mas pode ser o terço das crianças? Pode ser o terço das crianças, filha. Aí a gente... Então você que tem filho, minha filha tem 10 anos, né? E ela pediu, pode ser o das crianças? É o terço normal, né? Hoje são os mistérios luminosos. Os mistérios luminosos, eu acho que está fresquinho na cabeça aqui, né? Batismo, primeiro milagre, anúncio do reino, transfiguração e instituição da Santa Ceia. Mas numa linguagem adequada que uma menina de 10 anos compreendeu plenamente. Então, você que tem criança, você que não tem criança, o Pocket Terço é ótimo. Mas se você tem criança, ele também te ajuda e muito. Minha filha pediu hoje, Edson. Que legal. Pode ser o das crianças? Eu falei, pode, filha. Ela já sabe, né, que tem o terço de crianças lá. Foi muito legal. E no final a gente canta Mãezinha do Céu, que tem lá também. Ah, muito sim, bom. É verdade. Sabe quem canta esse Mãezinha do Céu aí? É a Sarinha. Oh, verdade? Quando ela era bem novinha, estava começando, tá meio desafinadinho, porque é próprio da idade. Mas a gente resolveu gravar ela cantando Mãezinha do Céu e colocar lá no final desse texto, para estimular as crianças a aprenderem a letra dessa música, que é uma letra muito boa, e que elas podem aprender e cantar junto. Muito bom. Eu tenho contato de muitas pessoas mesmo que rezam o terço com o texto próprio para as crianças. Esse texto, ele é uma espécie de síntese da essência e fala com as palavras mais simples, como se fosse um pai falando para o filho, né? Contando a história daquele mistério. E quem gravou o áudio, se você rezar esse texto com áudio, quem gravou o áudio foi a Fabiana, e tem a voz do Davi e da Sara lá também. Que legal. Eu não quis evidenciar tanto a voz dos meninos para não distrair quando as pessoas rezarem. Mas eles estão lá, assim, no fundinho, rezando junto. Não, mas a gente não ouviu o áudio, não. A gente só leu o texto. Ah, legal. Pessoal, faça agora. Assine o canal e ative as notificações, ok? Façam isso que a gente vai começar agora a responder as perguntas. Antes, eu queria apenas lembrar vocês que todos os episódios que a gente grava aqui, às vezes eles ficam longos, né, de mais de 1 hora e meia, fica difícil encontrar as respostas, então o que a gente faz são os cortes. E eu queria ressaltar para vocês alguns muito legais que foram nas semanas anteriores. Há perdão dos pecados para quem não acredita na confissão? Por que existem tantas denominações cristãs? Se Adão e Eva tinham comunhão com Deus, por que pecaram? Essas perguntas são muito boas e a resposta é super esclarecedora. Vamos começar então, professor? Vamos lá. Eu só queria lembrar o pessoal que falar um pouquinho da minha agenda com vocês. Ah, legal! Né? Vai acontecer uma coisa aí no fim de semana, né? Sim, sim. Mas, primeiro assim, minha agenda semanal. Segunda, terça e quarta, às 7h30 da manhã, você tem o Verbum, leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas. No meu canal do YouTube, no canal do Pocket Terço e no meu Instagram. Então, segunda, terça e quarta, às 7h30 da manhã. Na quarta, às 8 da noite, você tem o programa De Volta para Casa, na TV Evangelizar, às 8 horas da noite. Um programa que eu apresento, é um programa de catequese, tem uma breve catequese no início e logo em seguida tem uma entrevista com alguns convidados que se tornaram católicos. Eles contam a história de conversão deles. É muito legal, um projeto novo, um projeto incipiente e está muito, muito interessante. Na quinta-feira, a gente tem o Pergunte que eu Respondo, toda quinta às 8 da noite, aí não é na TV Evangelizar, é aqui no meu YouTube, no YouTube do Pocket Terço e no meu canal, e no meu perfil no Instagram. Então, assim, é a semana inteira você sendo edificado, tá bom? A semana inteira você podendo aprender, você podendo ser santificado pela palavra de Deus, pela doutrina da Santa Igreja. E nesse domingo é que dia? Hoje é 21, 22, 23, domingo dia 24,
24. Eu estarei em Fortaleza, na Festa da Misericórdia do Instituto ESSED. Então, se você vive em Fortaleza, no Ceará, ou adjacências, eu espero você lá, tá bom? Vou ter a alegria, o privilégio de levar a palavra nesse evento tão abençoado, e vão ser dois momentos em que eu vou compartilhar a palavra com os irmãos. Então, se você... Aliás, você coloca aqui no Instagram e no YouTube, coloque a cidade de onde você está nos assistindo. Ah, legal, legal. Mas se você é de Fortaleza, coloque em caixa alta aí, tá? Coloque assim, ó, eu sou de Fortaleza e eu vou lá na Festa da Misericórdia do Instituto ESSED. Vai ser uma alegria, tá? Uma alegria muito boa. Ó, temos Mairaporã, Mairiporã. Nossa, Mairaporã não tem nada a ver. E tem uma pessoa te perguntando que dia que você vai aparecer lá em Vitória. Rapaz, é só convidar. É só convidar. Eu sou mineiro, Michael. Sou mineiro, então, assim, minha adolescência toda foi Guarapari, Vila Velha, Guarapari. Todas as férias da minha adolescência, infância, foi Vila Velha e Guarapari. Então, eu gosto muito dessa região. É só convidar que eu vou aí para Vitória com uma alegria. Nossa, que legal. Tem uma coincidência aqui, uma pessoa de Goiânia, igual eu. Olha só. Olha só quem que é, a minha esposa. A tal de Fabiana. Unai, Minas Gerais, Jundiaí, São Paulo. Jundiaí, São Paulo coisa capital, boa. Feira de Santana. Ó, achamos um de Fortaleza aqui, ó. Alessandra Garcia. Aê, Alessandra. Hein? Muito bem. Ó, aqui no Instagram, ó, vamos lá, Louveira, São Paulo, Duque de Caxias, Jandira, São Paulo, Serra, Espírito Santo, a Lu Paiva, Juiz de Fora. Ô, Lu Paiva, todas as quartas-feiras, às 3h da tarde, tem estudo bíblico presencial na paróquia de São Mateus comigo, tá? Oh, que então, legal. Quem é de Juiz de Fora, a quarta-feira, 3h da tarde, estudo bíblico presencial. Campina Grande, na Paraíba, Contagem. Que legal, gente, muito bom. Nossa, tem o Brasil inteiro aqui, ó. Tem mais Fortaleza, ó. Vai fazer de tudo para estar lá presente, ó. Ah, o Ítalo. Muito bem, espero vocês. Nossa, muito legal ter todos vocês aqui, viu? Sejam todos muito bem-vindos. A gente faz isso aqui com muito carinho para vocês. Ó, aqui no Instagram tem Goiânia. Ó, achei também aqui, ó. Carol de Goiânia. Carol. Sueli de Belém. Belém do Pará. Mais uma Soraya, mais uma de Campina Grande. Muito bom. Vamos lá então, Edson? Vamos sim, vamos começar. Hoje as perguntas elas são um pouco mais longas e eu dividi os bannerzinhos como fazemos de costume. Então vamos para a primeira. A primeira é essa aqui, ó. Poderia explicar a passagem de Números 21, de 7 a 9, onde Deus ordena a Moisés que seja feita uma serpente de bronze? Fico imaginando o que Deus estava querendo mostrar ao povo de Israel nesse momento. Especialmente porque Deus cuidava para que esse povo não se contaminasse mais com a construção de ídolos como os que eles conviviam no Egito. Quem perguntou é Adriana Pamos, de Assunção, Paraguai. Olha só, uma pergunta internacional. Internacional, muito legal. Muito bem. Obrigado, Adriana. Muito obrigado pela sua pergunta. E, de fato, essa passagem é uma passagem que, num primeiro momento, intriga, né? Para quem não conhece, Edson, eu vou ler essa passagem. Não é uma passagem muito longa, são poucos versículos, são apenas 5 versículos, de modo que eu vou ler para o pessoal. Tá certo. Números 21, a partir do versículo 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos
morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era picado por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, assim, é uma história assustadora, né? Uma coisa terrível. O povo de Deus tinha sido liberto do Egito, estava caminhando pelo deserto debaixo da liderança de Moisés, e no meio da caminhada, no meio da jornada, eles começaram a reclamar de Deus e de Moisés. E a reclamação deles, olha só a gravidade da reclamação deles. Por que você nos tirou do Egito para morrermos no deserto? Percebam, eles eram escravos no Egito. Eles eram fustigados, humilhados no Egito. A libertação do Egito foi uma libertação de escravidão. E na jornada para a Terra Prometida, em vez deles demonstrarem gratidão, eles se rebelam. A palavra aqui é rebeldia, não é simplesmente uma reclamação. Eles se rebelam contra Moisés e contra Deus. Por que vocês nos tiraram, vocês aqui é Deus e Moisés, porque vocês nos tiraram do Egito? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Que comida miserável é essa? Era o maná. O maná era aquele floquinho que caía do céu, e com esse floquinho o povo recolhia todos os dias e fazia pão, fazia bolo, né? Usava aquilo para fazer uma massa e aquele era o alimento. E esse maná é uma prefiguração da Sagrada Eucaristia, um pão que vem do céu que nos alimenta no nosso deserto, antes de chegarmos na Terra Prometida. De modo, queridos, que a rebeldia do povo aqui era algo muito, muito grave, porque eles estavam dispostos a eliminar Moisés, e essa rebeldia causaria, inclusive, a dispersão do povo, a morte do povo, aí sim a morte do povo, de modo que Deus entra em ação de maneira severa. O juízo de Deus aqui alcança o povo de maneira muito severa. Como? Deus envia serpentes, o texto fala em serpentes abrasadoras. O que é serpente abrasadora? Né? Serpente com a picada ardida, serpente com uma picada venenosa. E à medida que as serpentes vão picando o povo, a gente vai vendo aquele cenário de morte. Sabe, aquele povo que foi picado por cobra? Um monte de gente espumando pela boca e tremendo e todo roxo, sem contar os cadáveres que lá estavam. Foi um juízo da parte de Deus. E diante desse juízo, o povo se arrepende. E o povo vai até Moisés e diz: pecamos contra ti e contra Deus. E Moisés intercede junto a Deus em favor do povo. E diante do arrependimento do povo, Deus dá uma ordem para Moisés, e essa ordem é a ordem que deixou a Adriana assustada. Qual que é a ordem que Deus dá para Moisés? Faça uma serpente de bronze, coloque essa serpente no alto de um poste, e todo mundo que olhar para essa serpente será curado. Que confusão, né, Adriana? Justamente fazer... Como assim fazer uma serpente? Primeiro, a serpente lembrava do que tinha acabado de acontecer com eles. Eles tinham acabado de ser picados de serpente. Primeira coisa é essa. Segundo,
A Adriana nos lembrou muito bem aqui que a serpente lembrava divindades egípcias. E, por fim, a serpente também lembrava aquele episódio lá em Gênesis 3 que causou a queda da humanidade. A serpente que enganou Adão e enganou Eva, e em seguida enganou Adão. Então, justo uma serpente? Por que que Deus escolheu uma serpente? Qual que é o significado dessa história? Vamos lá. Primeira coisa, para que esse povo não se contaminasse mais com ídolos. Primeira coisa, Adriana, que esse episódio deve nos lembrar é que nem toda imagem de escultura é um ídolo, né? A gente já falou disso em outros episódios, em outras perguntas, mas é óbvio que Deus não mandaria Moisés construir um ídolo. Eu já falei isso em outros episódios, então eu vou falar bem rapidinho. O que é um ídolo? É tudo aquilo ou todo aquele que rouba o lugar de Deus na sua vida, no seu coração. Então, nem toda imagem é um ídolo. Deus não proíbe fazer imagens? Deus proíbe fazer imagens para servirem como ídolos, para servirem como objetos de adoração. Mas aqui é um episódio claro que Deus manda fazer uma imagem que não é um ídolo, que não é um ídolo. Tá? Então, aqui é a primeira coisa, Adriana, não é um ídolo. Não é. Aqui o que a gente tem é um símbolo, alguns diriam talvez até um ícone, porque lá no livro de Sabedoria, deixa eu ler para vocês o que diz o livro de Sabedoria. Sabedoria, capítulo 16, versículo 7. Todos aqueles que olhavam para a serpente eram salvos, não por causa da serpente, mas por vossa causa, o Salvador de todos. Então, o próprio autor sagrado, lá no livro de Sabedoria, relembra esse episódio, deixando claro que não era a serpente que salvava, era Deus. Então, é óbvio que a serpente aqui não é um ídolo. Então, espero ter sanado essa parte da sua dúvida. Mas existe uma outra parte da sua dúvida, que é: o que significa essa serpente? Por que uma serpente? E para a gente entender isso, a gente tem que fazer um exercício, e eu ensino isso para os meus alunos no seminário, e eu vou ensinar para vocês de graça aqui. O nome desse exercício que a gente tem que fazer se chama contexto canônico. Contexto canônico. O que é o contexto canônico? O que é? Eu estou estudando um texto bíblico e eu vou estudar o contexto canônico. Contexto canônico é o seguinte: quando eu estou lendo um texto do Antigo Testamento, eu tenho esse mesmo texto citado no Novo? Ou citado em algum outro livro das Escrituras? Se sim, eu tenho que ir para essa citação para entender como que o autor sagrado entendeu um texto previamente redigido. Por exemplo, quando eu citei Sabedoria aqui, eu fiz o contexto canônico. Olha, o autor de Sabedoria, o autor inspirado lá do livro de Sabedoria, ele, lendo essa história, ele disse: não era a serpente que salvava, mas era Deus. Então ele já nos explicou isso. Fazer o contexto canônico, então, é onde que esse texto é citado em outras partes das Escrituras. Mormente, se o texto do Antigo Testamento é citado no Novo, e quando você está estudando um texto do Novo, e esse texto é citado, é uma citação do Antigo, você também precisa estudar esse texto no Antigo. Isso é o contexto canônico, gente. Se você está fazendo um estudo bíblico, e você está estudando um texto do Antigo Testamento que é citado no Novo, e você não vai para o Novo, o estudo ficou incompleto. Se você está no Novo Testamento e você está lendo um texto que é uma citação do Antigo,
e você não vai para o Antigo, o estudo está incompleto. Quem acompanha o Verbum sabe que eu faço isso direto. Essa semana mesmo, essa semana não, né? Ontem, no episódio 3 da terceira temporada, São Tiago faz uma citação de Isaías, quando ele fala que nós somos como a flor do campo, e nasce o sol e a flor murcha. Ele está citando Isaías. Então, isso é o contexto canônico. Vamos fazer o contexto canônico dessa passagem aqui? Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14. João 3, 14. Eu vou ler o 13 também para colocar um contexto aqui para a gente. Ora, quem está falando... Só um detalhe. Quem está falando isso que eu vou ler agora é o Senhor Jesus, no diálogo dele com Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. O Senhor Jesus aplica essa passagem de Números 21 a si próprio. E ele diz: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim, ou seja, dessa mesma forma, é necessário que o Filho do Homem é o próprio Cristo, tem até um pocket corte que é o que significa o Filho do Homem, né? Então você pode procurar lá depois. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Uma serpente de bronze foi levantada no madeiro. O Filho do Homem será levantado no madeiro. De modo que essa serpente de bronze, Adriana, é uma prefiguração do Cristo. Assim como o israelita no deserto, quando picado, pronto para morrer, olhava para a serpente com fé, nós, aqui nesse deserto proverbial no qual vivemos, quando picado pelo pecado, se olharmos para Cristo, seremos curados e viveremos. O que tem a ver a serpente com Cristo? Duas coisas, pelo menos. Primeiro, a serpente de bronze tem o formato de serpente, mas não tem a peçonha, não tem o veneno. Cristo foi reconhecido em figura humana, mas sem a peçonha do pecado, sem o veneno do pecado. A primeira coisa é essa. E por isso Cristo pode ser o nosso Salvador. Segunda coisa, a serpente de bronze é uma serpente, mas é uma serpente elevada, uma serpente superior. Cristo é homem, mas é um homem exaltado, é um homem superior. E é um homem elevado sobre todos os demais. E todo aquele que olha para Cristo com fé é curado da peçonha do pecado. Fantástico. Ninguém melhor para explicar essa passagem do que o próprio Cristo. Uhum. Né? Essa sua explicação sobre como que é? É canônico? Contexto canônico. Contexto canônico é sensacional, porque ninguém melhor do que a própria Escritura, a palavra de Deus, inspirada, para explicar uma outra passagem da própria Escritura, né? Isso aí realmente faz todo sentido. A gente tem que buscar fazer esse exercício de localizar onde as coisas elas se remetem. Muito bom, Eduardo. Muito bom. Graças a Deus. Olha só, tem aluno seu na live aqui, olha que legal. Olha o Anderson Rodrigues aqui, ó. Acabei de finalizar a aula 18 do curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja
Estou maravilhado com o curso todo. Meu próximo encontro de catequese está recheado de conhecimento. Glória a Deus. Coisa boa, Anderson. É muita O link está na alegria. descrição aí, ô Edson? Tá na descrição. Ó, quem quiser conhecer o curso do professor, saber os assuntos que ele aborda no curso, tá no link da descrição, assim, ó. Seja aluno do professor Eduardo. Obrigado, Anderson. Obrigado pelo carinho. Fico feliz que você tenha gostado. Que legal. Pessoal, uma coisa que de repente vocês não saibam, quem está assistindo a esse programa pelo canal do Pocket Terço, tem uma possibilidade bacana que vocês podem fazer para ajudar o Pocket Terço a ser mantido, que é ser membro do canal no YouTube, tá? Esse seja membro no canal do YouTube é uma forma de você nos ajudar a manter todo esse trabalho que nós desenvolvemos no YouTube, tá bom? É claro que o aplicativo também tem como você ser apoiador, né? Você vai lá no apoia-se/Pocket Terço e é apoiador do aplicativo. Mas aqui no YouTube envolvem muitos gastos, né? A gente desenvolve um trabalho que gasta nosso tempo, enfim. E uma forma de vocês nos apoiarem é sendo membro do canal do Pocket Terço. Então, eu queria fazer o convite para vocês. Para ser membro, o link está na descrição também. Vocês vão ver lá assim, ó, seja membro do canal. Para quem está assistindo no canal do Pocket Terço, tá bom? Vamos para uma próxima então, pessoal? Bora! Ó, a Tatiane está recomendando o pessoal para fazer o curso aqui, ó. Obrigado, Muito Tati. bom. Tatiane está aqui em todas. Ah, fiel. Então, deixa eu pegar a segunda aqui. Essa segunda eu também dividi em duas partes. Uma semana antes do Calvário, Jesus foi recebido com festa em Jerusalém. Por que as pessoas que o amavam e o reconheciam não se manifestaram no dia do julgamento, quando gritavam, crucifica-o? Essas pessoas que estavam lá se intimidaram ou duvidaram da divindade? Ou apostavam que Jesus se libertaria de tal condenação, mostrando a todos o seu poder? Quem perguntou foi a Leila Maria de Bauru. A Leila é aluna. É aluna. Do terceiro curso, da terceira turma aí. Muito bom, Leila. Essa pergunta é interessante porque nos deixa, de fato, intrigados, né? Porque quando Jesus entra em Jerusalém, nós vemos as multidões, e o texto bíblico diz, as multidões gritavam, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E na sexta-feira, o autor bíblico diz, a multidão gritava, crucificam. Vamos entender isso. Por quê? Quando Jesus operava os milagres dele, por exemplo, um dos milagres mais famosos é quando Jesus multiplicou os pães. As escrituras falam de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, a gente pode pensar ali, tranquilamente, em 15 a 20 mil pessoas. Ou seja, de 15 a 20 mil pessoas foram beneficiadas pelo milagre da multiplicação dos pães. Em Atos, capítulo 1, no cenáculo, quando o Espírito Santo é derramado, o autor de Atos, né, que é o evangelista Lucas, o autor de Atos nos diz que há lá no cenáculo Nossa Senhora, os 11, né, os 11 apóstolos e 120 pessoas. Imagina, de 20 mil para 120, que queda no número de frequência aí, né? Que desespero, por que de 20 mil, uma igreja com 20 mil, uma paróquia com a frequência dominical de 20 mil pessoas, de repente acontece alguma coisa e cai para 120. Mas é isso
que nós vemos. Então, a gente precisa entender o que tá acontecendo aqui. Primeira coisa, Leila, que a gente precisa entender é o período histórico em que Jesus viveu. Jesus viveu no período em que os romanos dominavam a Palestina. O Império Romano dominava a Palestina. Aliás, o Império Romano dominava praticamente todo mundo conhecido. Mas eu falo da Palestina porque a Palestina, para os romanos, era mais uma província. Tinha lá a província da Galileia, província da Judéia, província da Samaria, mas para os romanos não tinha essa importância que tinha para os judeus e que tinha para a gente. Mas, não obstante, a Palestina pertencia aos romanos. E lembre-se que na expectativa a judaica, deixa eu beber aqui, molhar o bico, lembre-se que na expectativa judaica e na narrativa do povo de Deus do Antigo Testamento, aquela terra pertence a eles. Pertence a eles. Quando Deus chamou Abraão, Deus prometeu dar aquela terra à descendência de Abraão. Quando o povo sai do Egito, passa pelo deserto e chega na terra prometida, sob a liderança de Josué, eles vão em várias batalhas e eles derrotam os inimigos e tomam posse daquela terra. E naquele pedaço de terra, a gente viu, por exemplo, a gloriosa monarquia de Israel, de modo que, depois das inúmeras invasões de impérios estrangeiros, invasão dos babilônicos, invasão dos assírios, e depois a invasão dos macedônios, e a gente tem essa narrativa no livro de Macabeus, nos livros de Macabeus, como que os macedônios profanaram o templo do Senhor em Jerusalém, e a revolta macabeu foi justamente uma revolta do povo judeu contra essa profanação, e agora eles estão debaixo do governo romano. A expectativa judaica é que um dia eles seriam novamente uma nação livre, eles seriam novamente uma nação autônoma. E a expectativa messiânica deles era de um Messias que o libertaria do Império Romano. Era de um Messias que os libertariam da opressão de Roma. Então, no período que antecede a vinda de Jesus, cerca de 100 a 200 líderes religiosos afirmaram ser o Messias. Eu não sei quantos sabiam disso, mas cerca de 50 a 100 líderes religiosos, nos 100 anos antes e nos 100 anos depois de Jesus, afirmaram ser o Messias. E todos eles eram líderes religiosos, sem dúvida, mas líderes também militares, que queriam impor a sua messianidade pelo poder da espada. E todos eles foram brutalmente exterminados. Brutalmente exterminados. Eles com os seus grupos. O Império Romano... É uma coisa interessante, gente, do Império Romano, que é o seguinte: se você vivesse nos dias de Roma, o Império Romano deixaria você ter uma relativa liberdade. O que eu chamo de relativa liberdade? Uma relativa liberdade de locomoção. Você poderia ir de uma província para outra sem grandes problemas. Uma relativa liberdade de mercado. Você poderia ser um comerciante, você poderia ser um agricultor, desde que você pagasse o imposto, lógico. E, inclusive,
uma relativa liberdade de culto. A gente sabe que no Império Romano o imperador era deificado, mas não era uma coisa assim que o Império Romano imporia sobre as pessoas de maneira ostensiva. Eles sabiam que era melhor ter o povo pacificado e tranquilo do que revoltas. Como eu disse, a revolta macabeu foi justamente porque profanaram o templo. Então a gente percebe nos evangelhos o tempo todo os líderes judaicos com um trânsito muito grande com os governadores romanos das províncias. Por quê? Porque eles tinham essa certa liberdade. Mas não me venha você com gracinha de querer se insurgir contra o império. Não me venha você querer se separar do império, declarar independência. Você tem uma relativa independência, uma relativa liberdade de locomoção, de atividade econômica, de religião. Mas você tem que ser submisso a Roma. Qualquer tentativa de insurreição contra o império era brutalmente dizimada, esmagada, trucidada, ok? Mas, não obstante, o povo tinha essa expectativa de que Deus levantaria um líder. Ah, Eduardo, mas é muito pouco provável que um líder judeu derrotasse o Império Romano. Ora, Moisés não derrotou o Egito? Moisés não conseguiu libertar o povo do Egito? Era pouco provável? Era pouco provável, mas Moisés conseguiu. Se Moisés conseguiu, se Deus fez isso no passado, por que Deus não pode fazer agora? Então, o povo tinha essa expectativa de uma libertação, mas essa libertação significava a derrota do Império Romano e a libertação militar e civil do povo de Israel. E surge Jesus. Surge Jesus como um pregador itinerante na Galileia. Jesus, nas margens as margens que eu digo de forma marginal, as margens do poder, nas margens das grandes cidades. Jesus pouco foi a Jerusalém. Aliás, quando ele foi, definitivamente foi para morrer. Jesus ele não ficava na Judéia, ele ficava na Galileia. Ele estava mais em Cafarnaum, em cidades menos óbvias. Como um rabino judeu interpretando a lei. O que os rabinos judeus faziam? Interpretavam a lei. Jesus interpreta a lei. Ele dá a sua nova, a sua visão renovada do que seria a lei de Deus. Só que Jesus tem alguns diferenciais em relação aos rabinos da época. Eu vou citar pelo menos dois ou três. Primeiro diferencial. Os rabinos da época, eles tinham os seus discípulos, que eram só homens, e esses discípulos um dia assumiriam o lugar do mestre. Jesus não. Jesus tinha os seus discípulos. Dentre os seus discípulos, ele tinha homens e mulheres, e nenhum dos seus discípulos nunca assumiria o lugar do mestre. Jesus era insubstituível. Então, primeira diferença aqui. Segunda diferença, muito interessante. Os rabinos, eles tinham uma preocupação com a pureza muito grande, de modo que
Se eles encostassem, né, num leproso, pelo amor de Deus, eles ficariam impuros. Se eles encostassem numa mulher com fluxo de sangue, eles ficariam impuros. E Jesus não só convive com esses impuros, né, a gente conhece a história da mulher do fluxo de sangue, leprosos, cegos, coxos, todos esses eram impuros. Como Jesus compartilha a sua pureza. Com Jesus não é mais o rabino que fica impuro, mas são os impuros que ficam puros no contato com Jesus. E uma terceira coisa, Leila, principal, os rabinos da época davam a sua interpretação da lei. Jesus não simplesmente deu a sua interpretação da lei, mas Jesus vinculava os seus discípulos a si. O que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente como viver a lei, mas é viver para mim. Se você amar seu pai e sua mãe mais do que você me ama, você não é digno de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu não estou simplesmente falando sobre a verdade, eu sou a verdade. De modo que Jesus, ele é um rabino, mas ele é completamente novo e diferente. E quando ele conversa com a mulher samaritana, em João 4, a mulher samaritana diz assim: eu sei que virá o Messias. E Jesus diz: sou eu que estou falando contigo. E Jesus realiza milagres, Jesus cura multidões, Jesus expulsa demônios, Jesus alimenta milhares, e o povo pensa: é hoje, chegou. A salvação que nós esperávamos chegou. E no domingo, que hoje nós chamamos de domingo de Ramos, no domingo que antecede a Páscoa judaica, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. E é interessante, Leila, você saber o seguinte: o que a Páscoa celebrava? A Páscoa celebrava a libertação do povo do Egito. Ora, a Páscoa celebrava um momento que o povo era subjugado por outra nação e foi libertado. Qual que era a semana mais provável de ter uma revolta judaica? Na semana da Páscoa. De modo que todo domingo que antecedesse ou que antecedia a Páscoa, o governador da Judéia entrava em Jerusalém no seu cavalo negro, cavalo de porte nobre, cavalo de guerra, mostrando o poderio de Roma e dizendo: fiquem na sua, fiquem pianinho, a gente não está para brincadeira. Naquele domingo, que hoje nós chamamos de Domingo de Ramos, Pôncio Pilatos entra em Jerusalém, no seu cavalo negro, imponente, bonito, forte, alto e com sua comitiva militar, deixando claro para os judeus de Jerusalém que vocês podem celebrar a Páscoa de vocês, mas não se empolguem muito. Não me venham com revoltas ou com insurreições. Do outro lado da cidade, entra Jesus, montado não num cavalo de guerra, mas num jumentinho. Imagina a cena, gente, é quase cômica. De um lado, um líder militar, de outro, um Messias de Nazaré, montado num jumentinho. Mas o povo sabia do que esse suposto Messias, né? Eu vou dizer suposto porque até então era a expectativa que eles tinham. O povo sabia do que esse suposto Messias tinha feito. Ele tinha curado, ele tinha restaurado vista aos cegos, ele tinha feito o coxo andar, ele tinha expulsado demônio, ele tinha multiplicado o pão, ele tinha dito que era o Messias, ele ensinava como ninguém outro. E ele entra montado num jumentinho, como um líder militar? Não. Como um rei humilde. Como um rei humilde. E o povo
a bana, né, a cena com os seus ramos, que na época era uma forma de você aclamar um líder, dizendo: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Mas é nessa semana, Leila, que Jesus deixa bem claro, por exemplo, uma frase que ele disse nessa semana: o meu reino não é desse mundo. É nessa semana que Jesus desafia os líderes judeus da época, apontando e escancarando a pecaminosidade desses líderes, os conchavos desses líderes. É nessa semana que Jesus diz: o reino de Deus não será um reino militar, não será um reino desse mundo, mas o reino de Deus já chegou. E essas frases de Jesus, por serem mal compreendidas pelas autoridades da época e pelo povo em si, que queria uma libertação militar imediata, geraram no povo uma rebeldia muito grande, de modo que, quando os líderes judeus, que já viam em Jesus sinais de blasfêmia. Por que sinais de blasfêmia? Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou. De modo que essas frases, se não forem verdade, são muito graves. Se eu disser eu e o Pai somos um, vocês vão achar que eu endoidei. Se eu disser que eu sou o próprio Deus encarnado, vocês vão achar que eu endoidei. Então, diante dessas frases de Jesus, os líderes judaicos, diante dessa suposta acusação de blasfêmia, suposta acusação não, dessa acusação de suposta blasfêmia, eles entregam Jesus para ser crucificado, né? Lembrando que quem crucificou Jesus não foram os judeus, foram os romanos. A crucifixão era uma pena de morte romana. Diante disso, diante de o povo que aclamou Jesus, vendo Jesus sendo espancado, preso, cuspido, e falando: ele não vai fazer nada? Porque eu não sei se você se lembra, Leila, quando Jesus era interrogado, ele ficou quieto. O povo não perdoou. O povo não perdoou. O povo viu Jesus sendo espancado, sendo cuspido, sendo humilhado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, debochando dele, batiam na cabeça dele com um pedaço de pau, e o povo pensou: ele não vai fazer nada? Não, não é esse que nós estamos esperando. Não é esse. A gente se enganou. E já que ele nos enganou, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Duas lições, Leila, para a gente levar para casa. Primeira, cuidado com o clamor da multidão. A voz do povo não é a voz de Deus. Cuidado com o clamor da multidão. A multidão é volátil, é volúvel, a multidão vai para onde o vento sopra, e se a gente seguir a multidão, a gente pode terminar muito distante de Deus. A multidão queria uma libertação no aqui e no agora. A multidão queria um líder militar. Primeira lição para a gente levar para casa é essa. Segunda lição. Jesus não foi morto. Jesus deixou-se matar. Jesus deixou-se matar. E ele não derrotou, naquele momento, a Pilatos, o imperador, mas ele derrotou a própria morte. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Nós estamos ainda na oitava de Páscoa, nós estamos ainda nesse período dos 50 dias até Pentecoste, que devemos celebrar como uma grande Páscoa,
nos ensina a Santa Igreja, porque Jesus deixou-se matar, porque aquela morte não foi uma execução romana, aquela morte foi um sacrifício de amor. Aquela morte foi um sacrifício de amor. Ele ressuscitou e ele derrotou a morte, o diabo e o pecado. Hoje eu pergunto, cadê o Império Romano? Ficou para trás. Cadê os grandes impérios da antiguidade? Ficaram para trás. E posso te falar uma coisa? Todos os reinos do presente um dia ficarão para trás. Vai haver um dia em que os Estados Unidos não serão mais a maior potência do mundo. Vai haver um dia em que o Vladimir Putin vai ser só uma nota de rodapé na história. Vai haver um dia em que todos os reinos do mundo passarão. E nesse dia, o Senhor Jesus continuará reinando como o Senhor soberano da história. Muito bom, muito bom. Essa revolta, né, de esperar um Messias que ia salvar eles aqui na Terra, inclusive é uma coisa que eu até tenho a dúvida. Seria, então, mais ou menos essa linha de raciocínio que Judas teve ao trair Jesus, porque ele falou assim, poxa, ele não é o Messias, então eu vou entregá-lo. Ele achava que Jesus seria, então, o Messias desse, né, da terra, que ia libertar o povo mais uma vez, para que ele pudesse ser livre. E ele não acreditou, né? É uma teoriazinha que eu ouvi uma vez. E é muito bom também saber que a pessoa que fez a pergunta está na live. Muito recebendo bem. A resposta. Teve até uma pessoa que perguntou assim, é ao vivo mesmo? É ao vivo. Estamos ao vivo. Ó a Leila aí. Oi, Leila, tudo bom? Sua resposta está aí. Teve até uma pessoa, Eduardo, que falou o seguinte, ó. Eu estava na live do Arthur Jordan, acabou agora e vim correndo para cá. Muito bom. Arthur Jordan é o meu padrinho de crisma, irmão Legal. querido. Muito bom. Vamos para a próxima? Bora. Então vamos lá. Deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui eu fiz um resumo para caber numa só, porque ia ficar uma palavrinha só de fora. Quem perguntou aqui foi o Rodrigo. Ele começou dizendo, que eu não coloquei aqui na pergunta, que ele está participando de uma igreja luterana. Tá. E aí ele continua dizendo, ao me aprofundar nos escritos de Lutero, percebo um abismo entre o que ele disse e as igrejas evangélicas de hoje. Elas não seguem Lutero. Por que essa distância? Quem perguntou, então, foi Rodrigo Amorim, lá de Serra, Espírito Santo. Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim está frequentando uma igreja luterana e nos acompanha aqui. Então, seja muito bem-vindo. A gente fica muito feliz, muito honrado quando irmãos de outras confissões religiosas nos acompanham. A gente tem um posicionamento doutrinário muito claro e estabelecido, mas a gente aborda tudo com muito respeito também, tá? Rodrigo, eu achei muito interessante a sua pergunta, a sua pontuação, porque, de fato, as igrejas protestantes de hoje não seguem em quase nada o que Lutero ensinava, o que Calvino ensinava. As igrejas evangélicas de hoje são um fenômeno recentíssimo historicamente. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Quando você pensa numa igreja evangélica hoje, é uma igreja que não batiza crianças. Isso é recentíssimo historicamente. Coisa de 100 e poucos anos atrás. Uma igreja evangélica hoje tem um momento de você se entregar para Jesus. Você responder um apelo e, naquele momento, você se entrega a Jesus. Como é que a gente chama disso, né? Levante sua mão se você quer aceitar a Jesus. A palavra é essa que estava me fugindo. Aceitar a Jesus. E esse momento, o momento de você aceitar Jesus,
é muito mais forte e muito mais fundamental do que, por exemplo, o seu batismo. As igrejas evangélicas de hoje consideram o novo nascimento como o momento em que você aceitou a Jesus. O batismo é só uma simbologia disso. As igrejas evangélicas de hoje, e isso é recentíssimo, tá? Esse negócio de aceitar Jesus, vir à frente, aceitar um apelo, isso é recentíssimo. Isso aí surgiu segunda metade do século XIX. As igrejas evangélicas hoje, boa parte delas, creem no chamado arrebatamento. Se você não sabe o que é o arrebatamento, tem um pocket corte sobre o arrebatamento, é só procurar aqui no canal. E a doutrina do arrebatamento é recentíssima. Tudo isso que eu estou falando, gente, é de 100 anos para cá, tá? É de 100 anos para cá. Então, tudo isso que eu estou falando é estranho a Lutero, é estranho a Calvino. Deixa eu falar algumas coisas que Lutero ensinava, que hoje praticamente só os luteranos acreditam. A regeneração batismal. Isso que nós católicos cremos, regeneração batismal, Lutero também cria. A presença de Cristo na Eucaristia. Lutero rejeitava a transubstanciação, mas ele não negava que Cristo está na Eucaristia. Só dessas duas coisas você já pode perceber, porque os evangélicos hoje não creem na regeneração batismal, não creem que o batismo é um sacramento, o batismo é meramente um símbolo, não creem que Jesus está na Eucaristia, a Eucaristia é meramente um memorial. São coisas que Lutero acreditava e ensinava. E tantas outras coisas. De fato, Rodrigo, a sua percepção está correta. As igrejas evangélicas de hoje não seguem Lutero. Então, a gente pode tirar Lutero da forca, certo? Não. A gente não pode. Lutero tem culpa nessa história aí. E eu vou explicar por quê. Mas antes, deixa eu ler aqui um texto de Lutero. É uma carta que ele escreveu. E é uma carta reclamando, Rodrigo, justamente dessa sua percepção. Olha o que ele escreve na carta. Aqui, palavras de Martinho Lutero, tá? Há quase tantas seitas e crenças quanto cabeças. Uma não admite batismo, outra rejeita o sacramento do altar, outra coloca um mundo entre o presente mundo e o juízo. Algumas ensinam que Jesus não é Deus. Não há um indivíduo, por mais palhaço que seja, que não afirme ser inspirado pelo Espírito Santo e que não apresente como profecia os seus próprios delírios e sonhos. Lutero está reclamando que pessoas completamente sem preparo estão dizendo serem profecias os seus próprios delírios e sonhos. Há tantas seitas quanto cabeças. Uma não acredita no batismo, outra não acredita na Eucaristia, outra não acredita nem que Jesus é Deus. Que confusão! Lutero está lamentando do rumo que a reforma protestante tinha tomado. Agora, desculpa, Lutero, mas quem começou isso foi você. A grande questão dos reformadores, e aqui eu falo mais sobre Calvino agora, porque foi quem eu estudei com muito mais profundidade do que eu estudei Lutero, não é que Calvino rejeitava o magistério. É que para Calvino,
o magistério era ele. Quem discordasse de Calvino e estivesse em Genebra, corria risco, e corria mesmo. Todos conhecem o caso de Serveto, que foi queimado, e eu não vou nem entrar aqui nesse mérito em si, mas tem, por exemplo, porque Serveto, ele negava a Santíssima Trindade, e ele já era jurado de morte em países católicos também, onde ele ia, Serveto só aprontava, e ele foi queimado em Genebra de Calvino. Mas, noves fora isso, a gente tem, por exemplo, o caso do médico Jerome Boussac. E Jerome Boussac era contra Calvino na teoria da predestinação calvinista. E Jerome Boussac foi preso por discordar de Calvino. Então, a grande questão, Rodrigo, não era, eu sou contra o magistério. Não, eu sou contra o magistério católico, mas eu sou a favor do meu magistério. Tem uma frase, e com essa frase eu vou caminhar para o encerramento da minha resposta, que é a resposta de Lutero na dieta de Worms, né? Eu não sei falar alemão, eu acho que é Worms ou Worms, não sei. Mas o que era uma dieta, gente? Uma dieta era uma assembleia civil, tá? Uma dieta não era um concílio eclesiástico, era uma assembleia civil, mas naturalmente, naquela época, uma assembleia civil tratava de questões religiosas também. E Lutero pregou as suas 95 teses na porta da catedral. Há controvérsia se isso aconteceu de fato ou se isso é muito mais uma narrativa envolvente, mas, enfim, Lutero redigiu as suas 95 teses, muitas das quais nós podemos concordar, tá? Sem problema nenhum. Boa parte das teses de Lutero, nós católicos não teríamos dificuldade nenhuma em concordar com elas, mas tem algumas que são absurdas, né? E não podemos concordar. Mas ele foi instado pelo Papa a se retratar. E esse assunto chegou na dieta de Worms, nessa Assembleia Civil. E Lutero foi convocado a se posicionar. E a resposta de Lutero entrou para a história. Primeiro, porque se tornou uma das maiores peças de oratória da história. É uma oratória muito envolvente. Muito envolvente. E segundo, porque são palavras muito fortes. E até hoje, os protestantes citam essas palavras com muito orgulho. E a resposta de Lutero foi: a menos que vocês me provem, pela escritura e pela razão, que eu estou enganado, eu não posso me retratar. E não me retratarei. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. E ir contra a própria consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Martinho Lutero, na dieta de Worms. Que bonito, né? A menos que vocês me provem pela Escritura, eu não me retratarei, porque a minha consciência é cativa da Escritura e não é correto nem saudável ir contra a própria consciência. Gente, essa citação, todo ano, na celebração da Reforma Protestante, os protestantes postam esse texto, porque texto belíssimo. A minha consciência é cativa da Bíblia. Agora vamos tirar toda a beleza do discurso, porque o discurso é belo. Essa peça é uma das peças de oratória mais belas da história da humanidade. O discurso é belo. Mas vamos analisar a substância?
Olha só o que ele está dizendo. A menos que vocês me provem pela Escritura. Ou seja, se a interpretação de vocês forem diferente da minha, eu fico com a minha. A minha consciência é cativa à palavra de Deus, ou seja, a minha consciência é cativa daquilo que eu entendo da palavra de Deus. A grande falácia de Lutero aqui é dizer que ele tem a Bíblia e os católicos não. Os católicos têm o Papa, os católicos têm o concílio, os católicos têm a tradição. Isso é uma falácia. Por quê? Porque toda a teologia católica está profundamente enraizada nas Escrituras Sagradas. Não há nada que a Igreja Católica ensina que contradiga a Bíblia Sagrada. Nada, absolutamente nada. A Bíblia é a alma da teologia, diz a Santa Igreja. Você pega os cânones do Concílio de Trento, para cada cânone tem dezenas de citações bíblicas. Tudo que nós católicos cremos está profundamente enraizado na Bíblia. E o que o concílio ensina está na Bíblia. O que os papas ensinam está na Bíblia. Quando você diz, a minha mente está cativa da Bíblia, não dos concílios, você está dizendo o seguinte, a minha mente está cativa da minha interpretação pessoal e não da interpretação de centenas de bispos e doutores. A minha interpretação pessoal vale mais do que a interpretação de um colegiado de bispos e doutores. Ou seja, eu sei muito mais do que os teólogos que a Santa Igreja tem. E aí, Rodrigo, sabe por quê que os evangélicos de hoje não pensam igual Lutero? Porque eles levaram às últimas consequências o princípio de Lutero. E aqui é que mora o perigo. Os evangélicos de hoje têm crenças, às vezes, diametralmente opostas às crenças de Lutero, porque eles levaram às últimas consequências o ensino de Lutero. E qual que é o ensino de Lutero? O ensino de Lutero é: a minha interpretação da Bíblia vale mais do que a interpretação dos concílios, da igreja, de 2000 anos de história. E aí, meu amigo, quando Lutero diz, a minha consciência é cativa à palavra de Deus, o pastor que batiza crianças diz, a minha consciência é cativa à palavra de Deus. E o que não batiza crianças diz, a minha consciência é cativa à palavra de Deus. O pastor que acredita que a ceia é um sacramento, que a Eucaristia é um sacramento, vai dizer isso. O que acredita que a Eucaristia é só um memorial, vai dizer a mesma coisa. Lutero, aquele que diz que Jesus é Deus, está dizendo que ele está com a consciência cativa à palavra de Deus. E aquele que diz que Jesus não é Deus, está dizendo isso também. Resumindo, Rodrigo, com todo carinho e respeito, o que a igreja evangélica chegou ao ponto que chegou, com milhares de denominações ensinando coisas distintas em assuntos centrais, isso só aconteceu porque eles seguiram o princípio de Lutero. E o princípio de Lutero é: a minha consciência está cativa à palavra de Deus, sem perceber que essa é uma falácia. A sua consciência não está cativa à Bíblia, a sua consciência está cativa àquilo que você entende da Bíblia. Muito esclarecedor. Muito esclarecedor. Esse ponto aí, né? O que eu interpreto da Bíblia, isso aí é que é o grande problema. O grande problema. Pessoal, e aí? Vamos para mais uma? Vamos lá. Vamos lá, é a saideira, né? Não, tem mais duas. Tem mais uma e mais outra. Eita. Aguenta? Não, peraí. Vamos só mais uma, então. Só mais uma? Ah, ué. Você quer escolher uma das duas? Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui, ó. Já de números eu já falei. A da...
por que que Jesus foi rejeitado, eu já falei. De Lutero, eu já falei. Vamos para a última. Aquela de se a Igreja Católica é legítima. Certo. Então vamos nela. Eu gostei muito dessa pergunta. Pessoal, olha só lembrar para vocês, façam agora. Nós estamos com muita gente aqui, eu agradeço todos que estão presentes nessa live. É muito bom recebê-los aqui, né? Nós fazemos isso com muito carinho. Em contrapartida, te pedimos apenas 2 coisinhas, né? Assine o canal, ative as notificações e dê um like nesse vídeo, tá bom? Porque isso é bom para o canal crescer, alcançar mais pessoas e mais pessoas terem esse prazer que vocês estão tendo de ouvir essas respostas. Então vamos lá. Essa aqui, ó. Se a Igreja Católica é a legítima e única Igreja de Cristo, como estou entendendo que é, gostaria de saber o motivo de tantas pessoas se converterem a Cristo nas igrejas protestantes e permanecerem desprezando a verdadeira Igreja. Será que existe alguma explicação do porquê Nosso Senhor permite que isso aconteça? Ou isso não é nos dado a compreender? Quem perguntou foi a Jéssica. Eu gostei muito dessa pergunta, Jéssica, e gostei muito da parte que você coloca assim: se a Igreja Católica é a verdadeira, como estou começando a entender que é, eu gostei demais da sua abertura a uma investigação sincera acerca da verdade. Continue nessa investigação e você vai descobrir que, de fato, a Igreja Católica é a igreja que o Senhor Jesus fundou. Tá? A igreja que o Senhor Jesus fundou. Mas a sua pergunta é, se ela é a verdadeira, por que que tantas pessoas se convertem a Cristo em outros arraiais? A gente precisa entender uma coisa aqui, Jéssica. Primeira coisa, Martinho Lutero, João Calvino e outros, eles cometeram conscientemente pecado de cisma e rebeldia. Porém, as gerações que vieram após eles não compartilham dessa culpa. Não compartilham dessa culpa, tá? Então, assim, imagina uma pessoa que nasceu evangélica, viveu evangélica a vida inteira e morreu evangélica. E na melhor das possibilidades dela, ela seguiu a Jesus. Na luz que ela tinha, ela seguiu a Jesus. Essa pessoa não vai ser responsabilizada por Deus por estar numa religião cismática, porque ela não tinha consciência disso. Dentro daquilo que ela viveu, daquilo que ela aprendeu, ela não pode ser responsabilizada. Então, a gente não pode ser responsabilizado pelos pecados dos nossos pais, tá? Primeira coisa é essa. Segunda coisa, nas igrejas evangélicas existem elementos de santificação e verdade. A Santa Igreja nos ensina isso. Nas igrejas evangélicas existem elementos de santificação e verdade. Eu não estou dizendo que a igreja evangélica é a verdade, eu estou dizendo, como a Santa Igreja diz, existem elementos de santificação e verdade. Que elementos são estes? Principalmente o batismo e a Bíblia Sagrada, o texto sagrado. Mas além do batismo e do texto sagrado, existem outros elementos. Por exemplo, eles oram a Deus, eles louvam a Deus, eles têm comunhão entre si, eles buscam lutar contra o pecado. Eu diria, Jéssica, que Deus olha para isso com olhar paterno e perdoador. Quando alguém busca a Deus,
Deus se deixa encontrar. E se aquela é a quantidade de luz que a pessoa tem, Deus se deixa encontrar naquela quantidade de luz. Então a gente precisa entender que o vento sopra aonde quer. O batismo regenerador existe nas comunidades dos irmãos separados, tá? O batismo regenerador está lá, e a Bíblia Sagrada, que é inspirada, que é palavra de Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, está lá. Uma última coisa que eu diria com certeza, com certeza, tá? Porque depois eu vou falar uma coisa que é minha opinião, aí não é certeza, mas uma última coisa que eu vou falar com certeza é que, como que eu posso pontuar isso? Tudo que a igreja evangélica tem de bom, e essa força da narrativa que é muito grande, gente, o que a igreja evangélica ensina? Que nós somos pecadores, estou falando das igrejas evangélicas sérias, tá? Tem um monte de igreja evangélica aí que escraviza as pessoas e ensina um monte de baboseira. Como existem alguns padres também que ensinam um monte de baboseira. Alguns padres, não a igreja católica, mas alguns padres. Então, o que a igreja evangélica séria, né, histórica, assim, vai ensinar? Que nós somos pecadores e Jesus morreu na cruz por nós. Isso é muito forte. É uma narrativa muito forte. E tudo isso que a igreja evangélica tem de bom, ela herdou de quem? A igreja católica. Ou foi a igreja evangélica que brotou com a Bíblia? Foi a igreja católica que escreveu, compilou e preservou a Bíblia. Ou foi a igreja evangélica que fez as definições cristológicas? Foi a igreja católica. É muito fácil criticar os concílios, mas na época que estava uma confusão sobre quem é Jesus, foram os bispos reunidos em concílios que disseram: Jesus é plenamente Deus, plenamente homem, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, o Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. É muito fácil hoje a gente criticar os concílios, mas se a gente tem essas definições acerca da Santíssima Trindade, as definições cristológicas, se a gente tem a Bíblia com os seus livros, quem garante que 3 João é bíblico e a carta de Clemente aos Coríntios não é bíblica? A Santa Igreja. A gente deve isso à Santa Igreja. Agora, e tudo isso que eu falei, Jéssica, eu posso te afirmar com certeza. Agora, o que eu vou falar agora é uma opinião minha, não é certeza, tá? Na minha opinião, o protestantismo não vai durar muito tempo. Historicamente falando, tá? Historicamente falando. Eduardo, como que você pode dizer uma coisa dessa? O protestantismo já está aí há 500 anos. O nestorianismo durou 1000 e foi extinguido. Tantas e tantas heresias duraram séculos. Os donatistas, depois você pesquisa no Google, a heresia donatista, vem de um bispo chamado Donato. Essa turma deu muita dor de cabeça para Santo Agostinho. Os donatistas são muito semelhantes ao protestantismo, porque eles criticavam muito a Igreja Católica e falavam que só eles iam para o céu. Enfim, era uma coisa terrível. O donatismo durou 7 séculos. Se você nasceu no ano 500 e morreu no ano 580, você ia achar que o donatismo veio para ficar. Sumiu. Eu acho que o protestantismo, historicamente, está nos seus últimos dias. Historicamente. Não estou falando que vai acabar amanhã. Mas eu acho que dura aí mais uns 150, 200 anos e olhe lá. Ele já não se sustenta. Isso pode até ser um tema de um outro Pergunte que eu respondo, por que eu acho isso.
Mas nesse meio tempo, Deus é um Deus que salva, o Jéssica. Deus é um Deus que gosta de salvar. E Deus se serve dos meios que ele quiser para salvar. De modo que a pessoa que busca a Deus com sinceridade de coração e procura viver em conformidade com a vontade de Deus, diante da luz que ela recebeu, é bem possível que ela alcance a salvação. Quem dirá os nossos irmãos protestantes, que têm não só uma pequena luz, mas tem uma grande luz. O batismo e as escrituras são dois faróis luminosíssimos. E o Deus que gosta de salvar, salva em todo lugar, porque o vento sopra onde quer. Mas eu creio que está se cumprindo uma profecia de São João Paulo II. São João Paulo II disse que o primeiro milênio foi o milênio da unidade cristã. O segundo milênio foi o milênio da desunidade cristã. E o terceiro milênio será o milênio da reunidade cristã. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Professor, enquanto você respondia, eu achei interessante aqui o que o Ivan falou. E eu até vou dar uma dica para ele depois. Ele falou assim, ó, tento fazer um amigo estudar e compreender que Jesus realmente fundou a Igreja Católica, mas ele diz que só acredita no que está escrito na Bíblia. É muito difícil tentar fazer uma pessoa, mesmo que seu amigo, a sair dessa perspectiva da sola escritura. E aí eu vou te dar uma dica, Ivan. O professor Eduardo, ele tem dentro do curso dele 2 aulas sensacionais. Até o professor fala que essa aula ele pode falar que ela é muito boa, porque não foi ele quem deu. De um americano, ex-pastor protestante, o Ken Hensley. Professor, você pode falar um pouco sobre o que ele aborda nessa aula? Porque, de repente, o Ivan pode ser uma pessoa que vai conseguir convencer esse amigo dele através das explicações do Ken Hensley. A aula do Ken Hensley é sobre a formação do cânon e o sola escritura. E o Ken Hensley demonstra que o sola escritura não é bíblico, não é lógico, não é histórico e não funciona. A aula é de fato fantástica. Eu posso falar que é fantástica, porque não fui eu que dei essa aula, foi o Ken Hensley. Então, assim, gente, o curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja, eu tenho recebido muitas palavras encorajadoras acerca de como esse curso tem abençoado a vida das pessoas. E é um curso, gente, eu não pego leve no curso, não, no sentido que eu não raleio a verdade. Eu entrego um conteúdo muito sólido para vocês. Agora, a grande questão, gente, é que o sola escritura não existe. O sola escritura não existe. O sola escritura é sola aquilo que eu acho que está na escritura. O sola escritura, eu falei isso, né, Edson, na entrevista que eu concedi ao Thomas, do canal Teologia 21. Foi. Aliás, o Thomas é adventista, e ele me chamou para uma entrevista, e ele foi extremamente gentil, respeitoso, então foi uma experiência muito bacana. Mas o sola escritura, Ivan, não existe. O sola escritura é sola aquilo que eu entendo da escritura. Tanto que denominações adeptas ao sola escritura creem coisas completamente diferentes em questões centrais, não em questões periféricas, em questões centrais. Uma coisa que eu gostaria de sugerir é que você assistisse a entrevista que eu fiz com o Keith Nestor no programa De Volta para Casa. Está no YouTube da TV Evangelizar. Porque o Keith Nestor conta como que ele se tornou católico, e não foi por meio de debates apologéticos. Foi por meio de um amigo que amava Jesus e
ganhou o direito de ser ouvido. A gente tem que se preocupar menos com argumentos intelectuais e se preocupar mais com amar e servir o nosso próximo. E o nosso próximo vai se abrir a ouvir aquilo que a gente tem para falar. Isso é verdade. Tem um Pocket Corte que fala exatamente isso. E foi um dos que eu mais gosto. Sabe aqueles que você vai pôr no quadrinho, que eu já te falei das outras? Esse é o terceiro quadrinho que tem aqui na parede do estúdio. Olha só, a gente tem que conquistar as pessoas através do testemunho, né, da nossa vida, do nosso amor a Cristo. Isso aí converte muitas pessoas, né? Às vezes tem gente que não quer ler aquilo que você oferece para ela ler. A única coisa que ela vai ler é você. Então você tem que ser aquela leitura para a pessoa, né? Muito bom. A Luciana, inclusive, lembrou aqui que é aula 5 e 6. Vale a pena investir no curso. Professor, uma pessoa da live virou seu aluno. Teve uma pessoa da live. Ela não se manifestou aqui, mas eu recebi a notificação aqui de que uma pessoa se tornou seu aluno. Seja muito bem-vindo, então. Seja bem-vinda. A gente Muito consegue legal. descobrir quem é agora, ó. Quer ver? Vê aí quem que é. Eu queria avisar a todos do Instagram que essa live e as demais lives estão salvas no YouTube, elas não ficam salvas no Instagram, tá bom? Quero convidar vocês a assinarem o canal no YouTube do professor Eduardo Faria e do Pocket Terço. No Pocket Terço a gente vai recortando essas perguntas e colocando ela durante a semana. Eu tento, ao máximo possível aqui, todo dia, meio-dia, soltar um videozinho novo. Então vocês acessem o canal do YouTube do Pocket Terço. Quem está aqui no YouTube, eu queria fazer um convite a se tornar membro do canal do YouTube do Pocket Terço, né? Tem um link na descrição aí que vocês podem clicar e se tornar membros, tá bom? Eu já descobri quem foi que se tornou aluno. Foi o Gesiel Almeida. Ô, Gesiel Almeida, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Gesiel. Eu tenho certeza que você vai ter um ótimo aproveitamento desse curso. Inclusive, depois me conta, conhece aqui esse cenário, ó, onde foi o professor veio aqui, gravou, editamos o curso. Então tá bom. Professor, eu estava pensando aqui, o que você acha da gente fazer assim, um dia qualquer desse para frente, daqui um mês, não sei, um pergunte que eu respondo só de comentários? A gente podia fazer uma experiência, né? Podemos. A gente pode tentar, né, alguma coisa. Mais ou menos. Podemos. Não, podemos. Seria bom chamar mais alguém para ajudar nós também. Não, claro. Não, eu digo o seguinte, é porque o dia que você concedeu a nós a oportunidade de fazer aquela bela entrevista com o Scott Hahn, quem não assistiu, inclusive, assiste no canal, no final da entrevista, porque a entrevista, obviamente, foi gravada porque depois você ficou aí 2 dias e 2 noites legendando, né? Foi. Você concedeu para a gente responder perguntas, era mais curiosidade, coisas específicas, de repente coisas que já estão fáceis para você encontrar na Bíblia, uma resposta, uma fundamentação, né? Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas sobre os dogmas da igreja, que é uma coisa que você aborda com profundidade no curso. De repente a gente poderia combinar assim, uma vez daqui para frente, da gente combinar com o pessoal de preparar essas perguntas para virem para a live e essa live a gente vai responder isso aí. Vamos sim. Fazer uma experiência. Se der certo, beleza. Se não der certo, aí a gente abandona essa ideia. Não, eu acho que dá certo, sim. Eu acho que funciona. Ficou bem legal. Olha só, a gente está com uma turma boa no Instagram, então eu quero me dirigir a vocês do Instagram. A live não vai ficar salva no Instagram, mas vai ficar salva no YouTube. Então você pode assistir depois, rever alguns pontos no YouTube Eduardo Faria ou no YouTube Pocket Terço. E o Eduardo Prado, meu xará, fez uma pergunta aqui no Instagram de um tema que eu sou fascinado. E eu quero pedir, Eduardo, para você fazer essa pergunta e aí é uma mensagem para o meu xará, para o Eduardo, mas para todo mundo que está nos assistindo. Fazer essa pergunta
pocketterço.com.br/pergunte. É isso mesmo, diretor? Vou colocar aqui no chat que vai ficar bem fácil para ele ver como que é. No chat do Do Instagram? Instagram, isso. Ótimo. Ô Eduardo, pocketterço.com.br/pergunte. Eu quero que você faça essa pergunta lá, porque se você fizer, eu acho essa pergunta urgente. Se você fizer, eu vou responder na próxima quinta. A pergunta do Eduardo foi: um tema pouco tratado no protestantismo é a abertura à vida. Por quê? Tem uma explicação histórica? Tem uma explicação histórica e esse é uma questão fundamental esse tema, tá, Eduardo? Então faz lá no formulário, porque a gente precisa desse formulário para a gente se organizar. Exato. E quem está no YouTube e quiser fazer pergunta, o link está na descrição, tá? Facilita para vocês aí. Inclusive, uma pessoa perguntou assim: eu gostaria de saber como ter acesso aos conteúdos do curso. Muito fácil. Esse é quem acabou de fazer a inscrição. Ah, é? É o Gesiel. Ô, Gesiel, confere seu e-mail aí. Você vai receber um e-mail da QIFI e nesse e-mail tem todas as orientações, entendeu? Inclusive, você pode baixar o aplicativo da QIFI no seu celular, assistir às aulas pelo aplicativo e você pode, inclusive, baixar as aulas no seu aplicativo para assistir offline. Olha que legal. Pode assistir tanto no computador quanto no celular. Aí, legal. O Ivan já está dando a dica. Já está ajudando aí. Muito obrigado, pessoal. Chegando no e-mail. Muito bom. A gente tem uma comunidade muito legal, né? Eu gosto muito. Muito. Então, teve uma pessoa que perguntou quando é que esse programa vai ao ar. É toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Pessoal do Instagram, fiquem ligados que o professor entra ao vivo. E se perderem isso aqui, podem voltar no nosso canal do YouTube e assistir a live gravada. Professor, muito bom. Foi muito bom passar esse momento com você. Eu digo mesmo. E eu espero que... O pessoal ficou uma semana sem a gente aí, né? Eu até pensei assim, nossa, o pessoal nem vai aparecer hoje, esqueceram que existe o programa. E eu fiquei surpreendido, porque hoje foi muita gente. A gente bateu 300 pessoas simultâneas. Se juntar todas as plataformas aqui, gente, é muito legal falar para esse bocado de gente boa. Baixem o aplicativo Pocket Terço. E segunda-feira tem aula do Verbo, ok? Segunda, terça e quarta. Pegando um gancho nisso que você falou... Entrem em verbum.app, porque você tem até segunda para colocar em dia. A carta de Tiago está muito legal. Muito legal. Então você pode assistir até segunda o episódio 1, 2 e 3 da terceira temporada, e aí na segunda-feira vai ser o episódio número 4. Então aproveite aí quem vai emendar amanhã o feriado. Eu tenho visto muita gente postando no Instagram, o Edson. Eu vi. Nossa, é muito bom. A tela, né, do Verbum, um caderninho cheio de anotações. Quando eu vejo um caderninho cheio de anotações, meu coração explode de alegria, gente. Vocês não fazem ideia. Nossa, isso é bom demais. Muito bom saber que um projeto desse está gerando frutos, né? Sim. A gente conhece quando uma coisa é boa, quando ela gera bons frutos. E glória a Deus que esse projeto está dando bons frutos. Aliás, tem um mosteiro lá do Paraná, em que todos os dias, toda segunda, terça e quarta, os irmãos dessa comunidade assistem o Verbo junto com a gente, coletivamente. Que bom! Nossa, que legal. Muito nos honra, né? O Gesiel falou, acabei de confirmar. Muito obrigado, professor. Seja bem-vindo, Gesiel, viu? Tenha um bom proveito desse curso. Então tá bom. Muito obrigado a todos que participaram conosco e esperamos vocês, então, na segunda-feira, no Verbo, e na quinta-feira, às 8 horas da noite, com mais um programa Pergunte que eu respondo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau e até segunda-feira. E se você mora em Fortaleza, até domingo. Até domingo, hein? Lá no Hesed. Um abraço. Tchau, tchau.